Olá, povo lindo! Saudade, né? Saudade de informação, saudade do Polo FATEB Nova Petrópolis estar online, trazendo novidades. Sejam bem-vindos, chamem mais pessoas. Estamos aqui, né? Enquanto isso, eu vou estar, nesses primeiros minutos, vou estar transmitindo, né? Transferindo para o pessoal aqui, né? Vou estar passando para o pessoal aí o link da nossa live, né? Como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos. Estou eu aqui suando, calorão, né? Com o ar-condicionado ligado, mas estou com calor. Tá quente aqui, gente. Vou transmitir aqui. Né? Peraí. Vamos lá. Passei aqui. A gente tem o suporte. Né? O suporte sou eu mesma. O que é o suporte? Eu sou suporte, tô aqui, né? Jogando de todos os lados. E hoje vamos ter uma live maravilhosa. Referente ansiedade, né? Então, já vai convidando o pessoal aí, vai convidando. Manda aí o link pro pessoal, vamos entrando e vamos lá. Vamos lá, vou estar aqui, tô aqui, vamos ver. Vou passar aqui também, copia, cola. Aê! Estamos ao vivo. Isso aí, galera. Tô aguardando aqui a nossa convidada chegar, entrar, para que a gente possa dar início, né? A nossa... O Rogério, nosso querido aluno, querido colega. A Edilene, seja bem-vinda, sejam bem-vindos. Todos, oba, olha ali a Amanda. Ó, gente, a Amanda também vai estar aqui daqui uns dias, ó. Todos bem-vindos. Eu vou estar fazendo o convite aqui para Edilene. Bem-vinda também. Alunos, obrigado, vai ser incrível. Olha aí! Oh, seja bem-vinda! Obrigada, boa tarde. Tá dando para me ouvir? Tá, tô conseguindo. E você? Tá me ouvindo? Tá. Então, o pessoal tá me ouvindo bem? Estão nos ouvindo? Newton, seja bem-vindo. Todos que estão online aqui, obrigado mesmo, né? O Castro, a Emanuela aí, né? Todos bem-vindos. Não conseguimos dar, né? Oi para todo mundo. Ó, Eline, Eline vai estar aqui também. Nós estamos puxando aí, fazendo. Ela trabalha com floral ali, é muito legal a história dela também. Olha aqui, ó, gente. Tô suando, gente. Nilson, Nil? Acho que, olha aqui, tô suando. Como é que tá aí? Tá muito quente? Pegando fogo hoje aqui. Aqui também, pegando fogo. Vamos lá, tá me ouvindo, pessoal, né? A Glória. Gente, sejam bem-vindos, né? Nós estamos 4 minutos aqui, mais um minutinho, o que você acha aí? O pessoal entra, né? Pessoal, deem lá, né? Curtam, enviem para outras pessoas, né? Por quê? Porque, né, hoje nós vamos falar sobre estratégias práticas para lidar com a ansiedade no dia a dia. Nossa, gente, a gente ouve falar, mas tudo bem, nós vamos falar de novo. E nós vamos incentivar as pessoas de novo. Porque, às vezes, a gente esquece,
E a gente não pode banalizar isso, porque às vezes num momento tão improvável, né, essa informação vai chegar para alguém do que vai rolar aqui hoje, do que a gente vai falar, né, e vai ser importante para alguém. Sempre a comunicação, essa questão da comunicação, essa questão da divulgação, essa questão do conhecimento, né, é a nossa missão, é a nossa função, como eu vejo como, não só como polo, né, representante aqui da FATEB, no caso, meu caso, eu sou de Nova Petrópolis, mas como dos alunos, dos profissionais, né, em si. Então, eu tenho a agradecer aqui, em primeiro lugar, né, por ter aceitado o convite, né, por ter se disposto, né, também ter me chamado, né, quero, e estamos aí, estamos juntos, né. Muito obrigado mesmo, é uma honra tê-la aqui, né, e a todos que já passaram e os que estão por vir, porque quem ganha com isso somos nós profissionais, e muita gente que assiste depois. Isso aqui tá dando assim, ó, tá virando, não é que não digo viralizar, porque né, imagina, 300, 400 pessoas assistindo uma live, desde que a gente começou. Eu acho que são 400 pessoas que estão tendo informações. E que levam para outras pessoas. E assim vai, não é? E é por aí, é por isso que estamos aqui. Então, boa tarde mais uma vez, né? Obrigado mais uma vez pela presença. Eu sou a Carla Cristina, diretora da FATEB, do Polo Nova Petrópolis, me apresentando aqui. Vou relembrar aqui a todos o tema de hoje, que hoje nós vamos falar sobre as estratégias práticas para lidar, né, com a ansiedade no nosso dia a dia. Né? É um tema muito importante e atual, porque muitas pessoas, elas sofrem com ansiedade, buscam formas reais de superá-la. E hoje nós estamos aqui com a nossa querida Edilene Batista. É pastora, né? É psicanalista, isso é bacharel em teologia, psicanalista clínica, e também ela tem especialização em transtorno de personalidade e humor. Olha, gente, nós temos mais live para fazer com essa mulher. Só começa. Eles me deixam doida, vocês me deixam doida. Vamos seguir. Além de ser, né, especialista em terapia, né, de mulheres, que ela se formou na FATEB, até postei teu recebimento, né, quando me manda eu posto. Né? E então a Edilene também, como ela é voltada a cuidar de mulheres, né? Então, menciona aqui um pouquinho, né, querida? Seja bem-vinda. Agora eu vou te dar, né, a oportunidade de se apresentar e vamos seguindo o nosso roteiro, querida, linda. Boa tarde a todos vocês que estão nos assistindo, que vão assistir posterior, né, essa live. Meu nome é Edilene Batista, eu sou casada, sou pastora, sou teóloga por formação, sou terapeuta psicanalista clínica, trabalho com mulheres, tenho um projeto lindo para trazer cura para as mulheres. Deus tem me usado nessa área da cura interior. Inclusive, domingo, sábado, eu vou estar em São Paulo pregando num congresso de mulheres, somente para mulheres, vai ser muito bom. E esse assunto, ansiedade, é um assunto atual que nós precisamos falar sobre isso todos os dias, né? Hoje, cedo da manhã, eu estava ouvindo um relato do padre Fábio de Mello, que está vivendo esse desafio, né? Da depressão, da ansiedade, já está residente, que é a segunda vez que ele entra numa crise alta, forte. E ele estava falando sobre esse assunto, eu achei muito importante a fala dele, porque ele é uma figura pública, está trazendo essa informação, e a gente sabe, Carla, que infelizmente, esse é um assunto muito tabu ainda na nossa realidade. A gente tenta fazer as pessoas compreender. Muita gente tem dificuldade de falar sobre isso.
Muita gente tem medo de falar sobre isso. Eu sou nordestina, sou do Maranhão, mas eu moro atualmente em Santa Catarina. E aqui, por exemplo, é um lugar onde você tem muita dificuldade de falar sobre transtornos. As pessoas são muito fechadas com relação a isso e a gente está sempre batendo nessa tecla para que a gente consiga levar o máximo de informação possível. Sim. Que bom, né, que você... você tá em Santa Catarina, é verdade, eu não me lembrava mais disso. Desculpa, é muita gente, gente. Mas que bom, assim, que, né, eu também quero trazer um dado curioso aqui, né, para engajar aqui com o público um pouquinho, né. Eu não sei se vocês sabiam que a ansiedade é uma das condições mais comuns no mundo, né, ela atinge cerca de 18% da população anualmente, né? Então, assim, vamos começar pelo básico, a gente já falou ali, né? Como que ela pode impactar nosso dia a dia? Ansiedade, né? O que ela é, né? O que é ansiedade? Como que ela vem impactar o nosso dia a dia? Eu sempre falo assim, Carla, a ansiedade é uma emoção. Então, sendo uma emoção, todos nós temos essa emoção, né? Assim como a gente tem a tristeza, que é uma emoção, a raiva, quer dizer, são emoções que a gente já tem no nosso dia a dia, no nosso organismo. Tipo, acontece com a gente. Hoje você pode estar triste, você pode estar alegre, você pode estar ansioso e tal. Quando a ansiedade vira um problema, quando ela vira um transtorno, entendeu? É super normal você ficar ansioso porque vai fazer uma prova, porque vai fazer algo, né? É uma prova de Detran, por exemplo, uma prova de concurso, né? Ou vai ter um aniversário, um casamento, e você fica ansioso porque tem que providenciar uma roupa, porque tem que fazer aquela prova, tem que se preparar. Quando ela vira um transtorno, ela vira um transtorno quando você começa a ficar muito agitado, nervoso, falta de ar e muitos outros sintomas que nós temos aí com a ansiedade. Aí isso vai virando um transtorno, virando uma doença. Ela não é mais uma ansiedade normal do nosso corpo. Ela vira um desequilíbrio. E aí você já percebe que você está no topo de uma montanha russa, ponto de descer, queda abaixo, sem nenhuma percepção assim de que realmente aquilo vai acontecer. Então, aquela falta de ar que te dá, que de repente você está perdendo ali o controle do teu corpo, do teu sono, quer dizer, tudo vai ficando diferente na tua caminhada, no teu dia a dia. Então, ali você já tem que ligar as luzes assim, né? Já tem que ficar ali atento, porque você não está tendo uma ansiedade normal por algo que você vai precisar fazer. E sim, ali já é uma ansiedade, um estresse alto, já é uma ansiedade, um transtorno. E é claro que quando você não trata, você corre o risco de desencadear muitos outros problemas que a gente sabe que são transtornos que vêm pós-ansiedade, né? Então, essa é a forma como você precisa detectar. Assim, eu estou ansioso porque eu vou fazer uma prova, beleza. Mas isso está me deixando tão nervoso ao ponto de eu não conseguir fazer essa prova, ao ponto de eu achar que eu não tenho condições de chegar lá, eu não venci essa situação para enfrentar. O que eu posso fazer para isso mudar? Entendeu? Eu devo enfrentar, eu vou enfrentar. Tem gente, uma amiga, quando ela foi fazer a prova dela, ela ficou com as pernas batendo, né? Então, ela não conseguiu fazer a prova dela de Detran porque deu um nervoso tão alto nela que a perna dela, na hora que ela ia ali na embreagem, né, e tudo, ou frear, a perna dela fazia assim, então ela teve um descontrole ali, o corpo dela gritou o problema que estava aqui na mente dela. Então, ali já não é mais uma ansiedade normal, já está me impedindo de realizar projetos, está me impedindo de avançar, me impedindo de realizar sonhos. Isso deve ser um alerta. Olha só. Olha, tô amando, gente. Podem fazer pergunta, a gente, na medida do possível, vai tentar responder. Odilene, vamos tentar responder a do Rogério aqui?
Como podemos ajudar uma pessoa que está nessa situação e parece não querer sair disso? O que tu tem para... Qual é a tua posição quanto a isso? É um desafio, Rogério, imenso que nós temos hoje, né? É um desafio imenso. Mas uma coisa que eu sempre falo para todo mundo, gente, para todo mundo que conversa comigo, que vem ao meu consultório, que participa das minhas mentorias, eu sempre falo, o primeiro ponto para a cura de uma ansiedade ou até mesmo para um estado de remissão é a aceitação. Se você não aceitar que você está doente, você não vai querer fazer tratamento. Entendeu? O que a gente está vendo acontecer dentro de uma sociedade como essa que a gente está vivendo agora? O que a gente está vendo que está acontecendo? Preste bem atenção. As pessoas, elas têm diagnóstico de câncer, elas se tratam. De diabetes, elas se tratam. De hipertensão, elas se tratam. Quando é um diagnóstico de um transtorno mental, elas dizem o quê? O meu terapeuta é Deus. Elas jogam para Deus uma responsabilidade que é delas. Só que a ansiedade, ela é um desafio, ela não escolhe padrões, ela não escolhe cultura, ela não escolhe quem é o religioso, quem não é. Prova disso que eu era pastora já quando eu tive ansiedade. O padre Fábio de Mello está aí agora, dando o relato dele sofrendo com essa doença. Então, Rogério, como fazer para uma pessoa dessa trazer uma conscientização para ela? Quanto mais informação você souber a respeito da ansiedade, dessa doença, e tentar explicar para ela por esse lado, olha, você é uma pessoa, se ela for religiosa, se você é uma pessoa que tem fé, você é uma mulher de Deus, um homem de Deus, mas você precisa entender que existe um caminho para se cuidar do transtorno da mesma forma como existe um caminho para se cuidar de um câncer, para se cuidar de uma diabetes, para se cuidar de uma hipertensão, existe um caminho para se cuidar da ansiedade. Então, qual é o caminho para se cuidar da ansiedade? Nós trabalhamos com 5 pilares, né, para cuidar da ansiedade. Eu sempre falo. Medicamentoso, né, que é o farmacológico, precisa tomar remédio, precisa, né, ter aquele cuidado. Terapia, atividade física, família, fé. Entendeu? São os pilares para você tratar essa ansiedade, esse transtorno de ansiedade, para que isso não avance, não se torne uma doença muito pior lá na frente, tá? Mas o principal ponto de partida para uma remissão, para uma ressignificação e até mesmo para uma cura, é necessário que o paciente entenda: eu aceito, eu estou doente, eu aceito que eu estou com essa doença e eu vou tratar. Porque tudo aquilo que você aceita e reconhece, você recomeça quantas vezes for preciso. Mas quando você não aceita, fica difícil, você não chega a lugar nenhum. Entendeu? Bom, concordo com você, né, Rogério? Ficou bem esclarecido. O Rogério ele é psicanalista, né? Colega, ele também cuida de pessoas, né? E, então ele está aí para nos ajudar nessa caminhada aí também, uns ajudando os outros, né? Então aqui, como o sono, a alimentação e a atividade física influenciam no controle da ansiedade? No controle, a questão de quando eu falei dos 5 pilares para vocês agora... Estava vendo aqui, anotei até. Atividade física. Então, sim, a atividade física, ela é tipo uma mudança de rotina. Você mudou a rotina da tua vida. Você não tinha o hábito de fazer atividade nenhuma física. Então, o que acontece? A melhor forma de se controlar é mudando a tua rotina. Então, algumas coisas que eu indico para minhas pacientes. Gente, primeira coisa que vocês precisam entender: para de dormir tarde. Larga a tela do celular cedo. Se você tem o hábito de dormir às 2 da manhã, à 1
da manhã, à meia-noite, desliga esse celular às 10. Se você desligar o celular às 10, você vai descansar essa mente. Você vai descansar a tua vista. O teu cérebro vai se acalmar. E às 11, mais ou menos, dentro de 1 hora, você vai conseguir dormir. Mas o que acontece? Você fica na tela até a hora de fechar o olho para dormir. Quando você deita e fecha o olho e vem sono, não vem o sono, porque você está pilhado, você está em estado de alerta, não tem como você dormir. Então você precisa fazer dopamina total. O que você precisa fazer? Precisa desligar. Então recomece. Acorde cedo. Faça a sua oração, mude a sua frequência, mude os seus horários, mude toda a tua rotina. Alimentação saudável. Que coisa difícil é fazer as pessoas entenderem que elas precisam comer mais leve, que elas precisam comer melhor. Que, gente, hoje na internet tem tudo. Tudo que a gente precisa, sabe? Para ter uma boa alimentação. Ali você pesquisar sobre isso. Então, uma boa alimentação. Última refeição 7 horas da noite, para que quando chegue às 10 da noite, você não esteja empanturrado de comida. E aí pesa estômago, pesa tudo. Daqui a pouco dá uma crise de ansiedade, você pensa que está infartando. Vai para o hospital, não tem nada. Absolutamente nada. Esses dias eu estava vendo uma colega que trabalha no hospital dizendo: ai, pastora, a menina chegou com uma crise de ansiedade no hospital e simplesmente o médico falou para ela que ela estava com ansiedade, estava nervosa e receitou de pirona. Eu digo assim, ela está com ansiedade, nervosa, toma de pirona. Sabe? É tipo assim, a gente fica às vezes assim sem entender. De pirona não é para dor, para febre? O que é isso? Então, o que acontece? Porque às vezes as pessoas também estão perdidas, não sabem nem às vezes como resolver um caso como esse. Hoje os hospitais têm mais isso. Você chega no hospital, o médico tem que dar um significado para você estar ali. Muitas das vezes ele vai, e você vai dizer, tô com dor de cabeça, tô com dor no meu tórax, porque você acha que tá tendo um infarto. Mas o fato é que você não tá tendo infarto nenhum. O que você tá tendo é uma crise de ansiedade e de estresse alto. Então, diminua essa alimentação até as 7 da noite, faça uma boa caminhada, reduza as comidas frituras. Gente, substitui. Sabe? Eu não sou adepta ao regime, mas eu sempre faço uma substituição. Eu substituo, às vezes, o pão por um cuscuz, sabe? Eu substituo alimentos para ajudar ali também no processo, né? Então, sono, desliga mais cedo. Ah, eu vou assistir Netflix. Tem gente que vai embora na Netflix, sabe? E tal. Aí, quando chega na hora de deitar, não tem sono, gente. Não tem como ter. Você está em estado de alerta. Todos os teus hormônios estão ali no agito, sabe? Eu vi um vídeo uma vez de um monte de bonequinho fazendo assim, ó. Dançando e fazendo assim. É assim que fica o teu cérebro quando você fica na frente de uma tela. O dia inteiro, a noite inteira, e depois você quer dormir. Como você vai dormir se o teu cérebro vai estar com um monte de bonequinho? Não vai conseguir, a pessoa não se enrola, não consegue. E aí busca dormir, fica ali, tô com insônia. Mas às vezes você provocou essa insônia. Verdade. Olha, muito importante, eu posso dar meu exemplo aqui, né? Eu estava de 3 a 4 anos atrás com obesidade 2, né? E realmente sedentária. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fiz muita atividade desde nova, jogadora de vôlei, enfim, academia, gostava de lutas, taekwondo, enfim. E aí depois, e sempre com atividade, por mais que foi engordando, né? Hormonalmente, enfim, né? Porque questões de comida mesmo, né? Enfim. Sim. Mas sempre com atividade física. Aí, depois tive problema de tireoide, daí ali ao invés de eu pegar e continuar a prosseguir, quando eu descobri, aí eu peguei e parei com as atividades físicas. Eu me revoltei, sabe? Besteira mesmo. Aí sim, aí eu fui e aí comecei também a ficar depressiva, tive problema no meu útero, tive que tirar o útero. Enfim, foi N coisas, né?
Aí quando veio realmente que eu não conseguia mais caminhar, que os meus joelhos estavam começando a doer, que eu estava me sentindo mal. A gente tem um sítio, a gente mora no sítio aqui na base, né? E a gente tem muita tarefa para fazer lá fora. Então, eu não tinha agilidade para nada, sabe? Nem disposição. Então eu tive que me ressignificar, sabe? Tava bem depressiva, bem triste, bem chata, né? Assim, bem chateada comigo, que eu não conseguia nem pequenas coisas. Daí eu disse, não, peraí, acho que faz uns 4 anos atrás. Eu disse, não, vou começar pelas pequenas coisas. Pequenos novos hábitos. Vou caminhar uma vez por semana. Uhum. Pequenos novos... Depois que eu consegui várias semanas caminhando, uma vez na semana, eu passei para 2. Aí eu comecei, eu tenho que tomar água. Bora lá. E fui vencendo. E não teve nem a questão de emagrecer ou não. A questão agora que eu tive um problema no meu pé, eu fiquei um pouquinho mais de 40 dias, daí com essa questão de final de ano, enfim, ali, né? Aí eu fiquei acho que uns 45 dias sem ir na academia. Pensa numa pessoa que sentiu saudade, sentiu vontade, né? Eu pratico também yoga, né? Que não é... A menina é cristã, então é só a prática dos exercícios mesmo, do alongamento, da respiração. E já faz mais de ano. E isso, para mim, agora faz parte, isso não é uma opção. Sim. E o quanto me ajudou em essas pequenas coisas, claro que eu fui galgando e fui descobrindo o que eu gosto de fazer. E fui indo para lugares, eu estava explicando agora para uma amiga nossa aqui, irmã, né? Explicando aqui para ela, vai buscar o que tu gosta. Tu nunca fez nada? Então vai fazer isso aqui, tenta no mínimo 3 meses para ver se é o que tu gosta. Senão tu vai ter que buscar o que tu gosta. Mas eu já sabia o que eu gostava. Então eu não era qualquer coisa, já tinha passado por isso. Então eu tenho que ir no lugar. E aí, nossa, eu faço com gosto, eu vou com alegria, sabe? Então hoje eu tenho essa possibilidade de fazer isso. Então cada um busque dentro das suas possibilidades, mas não deixa de fazer, né, Edilene? Não deixe de fazer. Se priorize. Exatamente, tem que se cuidar, não tem como não se cuidar. E a gente está num tempo tão bom que precisa, né? Hoje a gente tem muita informação. Muita. A gente precisa pegar um pouquinho de cada. É como eu digo, é no seu tempo, mas vá devagar, mas vá. Comece. O importante é você começar. Verdade. E, gente, o nosso cérebro ele tem 21 dias para se acostumar com o hábito. 21 dias. 20 dias. 21 dias, repetições. Isso. Pronto, aquilo que na primeira semana foi sufocante para você, dentro de 21 dias você tira de letra, vai-te embora, ninguém te segura mais. Isso aí, é bem isso aí mesmo. Então, né, nossa, eu achei isso interessante. Agora, quando voltei, a minha memória muscular estava legal, pegou direitinho, voltei com a respiração, tudo. E tranquilo, assim, sabe? Não, como se isso já faz parte de mim, né? Assim, eu disse, nossa, que bênção que eu tô, assim... Nossa, posso dizer que mudei um pouquinho do ano passado para cá. Dá para mim olhar para trás e fazer uma retrospectiva e olhar, sabe? Eu disse, nossa, que bom. Que bom que eu consegui vencer isso, né? Sim. Porque não é fácil. E eu entendo muitas pessoas. E eu dizia assim, não, eu não quero começar com nada agitado porque eu vou desistir. Eu estava muito pesada, estava muito tempo parada. Sim. E eu disse, não, aí eu já vou desistir. Então eu vou começar com pequenos. Certo. Eu pequenos passos que podem se tornar grandes coisas depois. Exato. E agora eu sei que eu posso mudar, que eu posso ir além. E eu vou dando os passos e eu vou indo, isso, né? Até eu conseguir, né, tá toda semana, assim, em atividade, né? Por enquanto são 4 vezes por semana, mas para quem não fazia nada, né? Então, minha querida, sobre crenças e pensamentos ansiosos, né? Muitas vezes esses pensamentos negativos, eles intensificam a ansiedade, não é? Então, como nós podemos identificar e transformá-los em algo positivo? Não sei se assim eu posso falar, né? Se tu puder dar um exemplo
prático, né? Compartilhar alguma experiência sua, né? Um exemplo, como mudar um pensamento catastrófico. Não sei como é que nós poderíamos falar sobre isso. O que tu tem para me falar, querida? Bom, sobre pensamentos catastróficos, né? É uma coisa assim muito que acontece muito com o ansioso. O ansioso, ele sempre acha que vai acontecer algo de muito ruim. Ele acha que o mundo vai se acabar a qualquer momento sobre a cabeça dele. Meu Deus, já viu um ansioso no carro dirigindo e um caminhão cheio de pau na frente dele? Qual é o primeiro pensamento que dá na cabeça dele? O pau vai cair em cima desse carro. Meu Né? Deus. Ele sempre tem um pensamento de que não vai dar certo. Infelizmente, isso é muito da conduta da ansiedade, do transtorno de ansiedade e de pânico. Essa questão de você achar que tudo vai dar errado, não pensar positivamente, sempre pensar que não vai dar certo, né? Ser pessimista, ter um pensamento negativo muito aguçado. O ansioso, ele vive muito no não, é como se ele tivesse um não já predominante na vida dele, e ele não corre em busca do sim, ele não vai correr em busca do sim. Uma coisa que eu gosto sempre de indicar é que você comece a pensar naquilo que é bom, tirar, né, o teu pensamento ansioso daquele momento. É claro que não é uma coisa fácil, tá, gente? Não estou dizendo que é fácil, não é. Eu vivi isso na minha pele, tá? Eu sei do que eu estou falando. Não é fácil você estar aqui pensando, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, e de repente tu parar para pensar numa outra coisa boa, né? Bom, como eu sou cristã, uma coisa que eu usei muito na minha vida foi as promessas de Deus. Meu Deus, eu sei, eu tava no fundo do poço, eu tava lá literalmente arriada. Só que eu ficava pensando assim, mas Deus tem tanta promessa, sabe? Deus tem tanta coisa boa. Então, se lembrar, por exemplo, de algo que um dia alguém foi usado por Deus para dizer para você, ter uma consciência de que as coisas no mundo não só são coisas ruins. Levar o teu pensamento para coisas que você já recebeu, que já foi abençoada, conquistas que você já teve com o mérito do teu trabalho, né? Poxa, mas eu já consegui comprar essa casa, eu já consegui comprar esse carro. Levar o pensamento, eu tenho um filho, eu tenho uma filha, eu tenho uma vida, né? Eu tenho uma família aqui do meu lado, uma coisa que quando eu fiquei doente, eu tive uma rede de apoio absurdamente maravilhosa, entendeu? Eu fui muito abençoada. Então, com essa minha rede de apoio, foi uma coisa assim que eu ficava pensando, nossa, mas eu tenho irmãs. Deus me deu irmãs maravilhosas, meus irmãos, meu Deus, eles me davam colo. Então, aquilo foi uma coisa que me moveu muito a pensar naquilo que era bom. Preciso sair daqui, né, para eu poder aprender a lutar para sair dali, para que eu consiga ajudar também minha família de uma certa forma. Então, isso foi uma coisa que me motivou muito. Então, o que eu te indico? Te motiva? Como eu falei no início, não é fácil, mas você precisa pensar naquilo que é bom, né? Trazer, como diz a Bíblia, a esperança daquilo que é bom. Então, você vai pegar lá a tua família, vai pensar na tua família, no pão de cada dia que não está faltando, no teu trabalho, sabe? Em coisas que são positivas, que são boas. E uma outra coisa também, Carla, é que a gente precisa ser motivado, tá? Motivado. Até essa resposta também do Rogério ali, nosso colega. A gente precisa ser motivado. Você precisa motivar aquela pessoa. Tem que ter gente alegre perto, gente boa. Hoje eu li uma mensagem no Instagram que dizia assim, você consegue ser uma pessoa muito melhor quando você tem pelo menos 5 amigos que são de verdade. Pelo menos 5 amigos que são de verdade. Então, você precisa dessas 5 pessoas de verdade perto de você, né? Quando eu estava doente, eu tinha essas pessoas perto de mim, sabe? Uma das características que demonstrou quando eu estava doente foi quando eu raspei a minha cabeça. E a desculpa que eu dei para ter feito isso foi que eu estava com calor. O meu cabelo estava muito maior do que está agora.
E aí eu tava com calor, não conseguia achar nada. Nesse dia tinha tido um problema na nossa casa, que tinha aberto uma cratera bem no terraço da casa. E aí eu fiquei desesperada, meu carro era novo, ficou meio que assim, né? E aí eu com medo e tudo, e ninguém dava jeito em nada, ninguém resolvia isso. Já isso aconteceu de manhã, já era de tarde. Um calor enorme, eu procurava uma coisa para amarrar meu cabelo e não achava. Eu disse, quer saber? Fui no salão, cheguei no salão e falei pra mulher, raspa. Ela, não pode raspar. Eu digo, não raspa. Aí ela não raspou. O que que ela fez? Ela cortou cotoco, ficou cotoquinho, bem cotoquinho, sabe? E eu fui pra casa. E quando eu cheguei em casa, meu marido olhou pra mim e disse assim, que linda. Aí eu falei, gostou? Eu já tava, gostou? Ele disse, tá linda, tá bonita. Você é sempre linda. A minha autoestima foi lá em cima, mas só que todo mundo percebeu, ela não tá bem. Que eu sempre calma, então ela não tá bem. Passado, né, uns dias, porque, como eu digo, o corpo, ele dá sinais, tá? A ansiedade, o transtorno de ansiedade, ele não chega como boom na tua vida, não. Ele dá sinais. Aí eu comecei a perceber, a minha família, ela começou a me motivar, as pessoas começaram a me motivar. Então, quando eu fiquei de fato e de direito doente, que eu cheguei para o hospital, que eu fiquei hospitalizada, que aconteceu um turbilhão de coisas, quando eu retornei para casa, as pessoas, eu tinha amigas que iam lá para casa, meus irmãos iam, minhas irmãs, levavam meus sobrinhos, aí eles penteavam meu cabelo, sabe? Os cotocos. Eles faziam um jeito de ficar bonitinho, quer dizer, eu tinha uma rede de apoio. Eu tinha pessoas que me motivavam a pensar naquilo que era bom, que diziam para mim assim, bora, Jane, tu não é assim, tu não é assim. Tu é uma pessoa alegre, tu é um potencial na nossa família, tu é a nossa pastora, bora, te levanta e tudo. Quer dizer, eu sabia que aquilo ali era uma forma deles dizerem, você vai conseguir sair daí. Isso foi muito bom para mim. Então, a gente também motivar é bom. Uma coisa que, uma experiência que me aconteceu, gente, eu nunca tinha, eu cheguei de surpresa. Para mim foi uma surpresa muito grande. Por isso, Carla, que eu acho que a gente tem que falar muito, sabe, sobre isso. Porque o que acontece? Para mim foi uma surpresa. Eu já tinha ouvido falar sobre ansiedade. Eu já tinha ouvido falar sobre depressão, mas isso nunca tinha acontecido comigo. Então, para mim, foi uma surpresa muito grande quando aconteceu comigo, né? E aí, o que aconteceu? Eu cheguei no hospital para me consultar numa clínica psiquiátrica. E aí, quando eu cheguei lá, o médico estava demorando a atender uma pessoa lá dentro. E estava eu e mais outro. E o homem começou a ter uma crise na minha frente. E aí, foi muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa que, se eu ver uma pessoa passando mal perto de mim, eu posso estar péssima, eu socorro essa pessoa. E o que aconteceu? Eu fui lá, aonde o médico... Ô, doutor, tem um homem ficando doido ali, eu preciso ir lá ver ele, como ele tá. Aí o médico veio, olhou pra ele, aí já tirou o outro de dentro, já botou ele, já foi atender ele por lá demorar e tudo, pra poder chegar a minha vez. Entendeu? Mas assim, ó, hoje eu já não agiria dessa forma por causa do autoconhecimento, porque eu já tenho entendimento. Eu já agiria, talvez eu ajudar, talvez não, eu já tive pessoas que passam mal perto de mim, eu ajudo e tudo. Quer dizer, já tem coisas que a gente consegue fazer pelo fato de quando você não tem conhecimento sobre o assunto, você vai e age de qualquer forma. Entendeu? Então, por exemplo, palavras como deixe de frescura. Entendeu? Isso é falta de Deus. São palavras que a gente não pode usar. Bota a tua fé em prática. Gente, todo mundo tá com fé. Todo mundo tá com fé. Só que essa doença não é sobre fé. Né? Não é por falta de fé. Não é por falta de Deus. Né? É simplesmente, algumas pessoas é genético, né? Algumas pessoas é no fator ambiental, né? Pelo ambiente que ela viveu, pela história de vida que ela teve, por um trauma, no meu caso foi por um trauma. Existem muitos fatores. Não é por falta de Deus. Você continua tendo Deus. Entendeu? Continua tendo Deus ali no coração dele. Isso é muito importante, né? Porque as pessoas têm que entender que, assim como você deu exemplo, de que tem um médico cardiologista, tem quem tem câncer vai se tratar, né, com o oncologista,
cada um na sua área, enfim, né? Aí as pessoas buscam o físico, buscam se, né? Se cuidar, vão se tratar, beleza. Aí, no espiritual, cada um tem a sua crença, sua fé. Agora não, né? Também sou pastora, mas vamos, né? Não vamos canalizar isso. Nossa fé é em Cristo, beleza? Né? Outras pessoas, enfim, cada um na sua fé do seu jeito. Beleza. Espiritual, corpo, né? Espírito. Nós somos espírito, habitamos no corpo e somos uma alma, né? E temos uma alma, quer dizer, recebemos uma alma, que são as emoções. Então, nesse quesito alma, emoções, sentimentos, que é a mente, faz o quê? Não é? A maioria não quer cuidar. E uma coisa, Carla, que é interessante sobre isso é que se a tua mente vai bem, tudo vai muito bem. Esses dias eu estava fazendo uma live, nós estamos nesse mês de consciência, né, da saúde mental, de conscientização, e eu estava fazendo uma live e eu lembrei agora dessa minha fala nessa live, eu vou repetir aqui. Por que hoje a gente vê pacientes de câncer que descobre que está com câncer, passa anos com o câncer e ficam bom, sofre que só, mas fica bom. E por um outro lado, nós temos pacientes de câncer que descobrem o câncer e dentro de um mês de descoberta morre. Por causa da saúde mental deste paciente. Mental. Esse paciente está mentalmente bem, então ele entende o quê? Eu vou ficar bom. E ele vai, luta e faz quimioterapia, radioterapia, cai cabelo, autoestima vai mais baixo, mas ele tá ali, ó, lutando. Bem, aí tem aquele paciente que tá mal, não tá bem mentalmente, ele tá fraco. Quando ele ouve a mensagem, a voz de um médico que diz para ele, você está com câncer e é grave. O que ele faz? Ele se entrega. Ele morreu já, gente. Naquele momento ele morreu. Entendeu? Ele não tem força para lutar, porque a mente dele não tá boa. Então, se a tua mente tá boa, venha o que vier, você tá pronta para enfrentar. Você vai dizer, não, peraí, isso aqui para mim não, eu vou lutar. Verdade. Em contrapartida, tem aqueles que não têm força nenhuma. E aí já se entregam e rápido morrem. Entendeu? E a gente tem vários exemplos aí, inclusive de atores e atrizes, que passaram por isso, que mal descobriram o câncer e morreram porque não estavam mentalmente boa, a vida não estava boa, as coisas, eles já estavam doentes mentalmente. Então, se a tua mente vai bem, todo o teu corpo vai bem. Você está bem mentalmente, você enfrenta, vem a luta, vem a tribulação, vem a circunstância, vem os problemas do dia a dia, você enfrenta. Ainda ajuda outros a enfrentar na tua dor. Você está sangrando, mas está ajudando alguém. Exato. Mas se você estiver mal, não vai. Não rola. Interessante também, né, seguindo nesse raciocínio, a gente não se preocupa com isso, né? E aí aqueles que são conhecedores da Bíblia, que são cristãos, que conhecem, né, a Bíblia em si, ali elas têm, Jesus dá muitas ferramentas e muitas dicas dizendo que precisar, como cuidar da alma, como cuidar das emoções. Ele dá. Então, assim, a pessoa que não entende isso, né, que ele fala, ó, precisa, né, tem que ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, quer dizer, a gente olha só para o que ele disse primeiro, a primeira parte da frase, mas a mais importante é o teu amor próprio. A última parte da frase é a mais importante que a primeira, porque vai refletir na primeira. Sim. Se eu amar a mim, ai meu Deus, agora todo mundo só fala isso, que tem que se amar. Gente, dá importância, né? Quando falo em amor, eu não falo em amor ágape. Eu falo no amor ágape, não no amor eros. Porque tem que ficar com o corpão, não sei o que. Não! Eu tô falando de algo incondicional. Sabe? De entender que eu tenho que me sacrificar por mim.
para mim poder ajudar o outro. Para Sim. poder olhar para o outro com um olhar que Jesus olha para mim. Um exemplo que eu gosto de dar também, Carla, é que quando você está no avião, que a aeromoça começa a explicar aquela parte da queda do avião, Sim. que é uma parte que ninguém quer saber, mas é importante. O que acontece? O que ela fala? Ela diz assim, olha, se por um acaso o avião cair, dentro daquelas falas bonitas que eles falam, né? Se o avião cair, pegue o... Aí vai cair aquele oxigênio, né? Primeiro você bota em você, para poder você ajudar alguém que está do teu lado. Como que aí for você trazendo, vamos trazer isso para terapeuta, né? Para a vida, nossas vidas. Como que eu vou poder ajudar alguém se eu não estou bem? Eu preciso estar bem para eu ter algo para entregar. Exato. Até porque a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio. Então a gente precisa ter algo para entregar. Como a gente vai ter algo para entregar se a gente está todo o tempo ofegante? Se você está ofegante nos problemas, na tua dor, primeiro você trata a sua dor, né? Primeiro você vai se cuidar, você vai se amar. Primeiro, como você vai colocar a máscara de oxigênio na pessoa ao lado, se você não vai ter força para pegar essa máscara e colocar porque você não colocou em você? É interessante aquilo ali que ela fala. A gente precisa avaliar certas falas. E eu fiquei esses dias pensativa sobre isso. Eu digo, olha, até no avião a gente aprende isso. Vou salvar outras pessoas? Pô, mas primeiro eu preciso me salvar. E como é que eu vou ajudar o meu próximo? Exato. E as pessoas não conseguem entender isso e não conseguem admitir que precisam de ajuda. E às vezes é algo tão simples, às vezes é pouca coisa para depois ficar, e depois acaba somatizando e vai ficando doente físico, né? Então, se tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, né, para interagir com a gente aqui, estamos abertos a perguntas, né? Mas assim, gente, vocês sabem, né, às vezes uma técnica de respiração, alguma coisa assim que a gente possa fazer, né? Já fez alguma coisa assim? Eu tenho muito disso, né? A respiração, ela para mim, ela é fundamental. Né? Isso há muitos anos. Na prova de Enem que eu fiz há anos atrás para conseguir entrar na faculdade, tudo que eu vou fazer. E todos que eu aconselho, gente, respira. Isso antes mesmo de eu ser praticante da yoga. Muito, muito antes. E eu já sabia que a respiração é algo fundamental, né? Para trazer um equilíbrio, né? Trazer o oxigênio para a gente. Então, assim, ela ajuda você traz isso como algum aconselhamento. Em algum momento, se eu tô aqui em crise, o que você faria? Né? Bom, eu sempre falo, né, para eles assim, a respiração, ela é uma técnica muito benéfica para a hora do momento de crise. Aquele primeiro momento de crise, se você conseguir fazer um bom exercício respiratório, em 5 minutos você elimina aquela crise. Em 5 minutos. Olha só. Isso significa dizer que o teu corpo não vai sentir, porque o que acontece com essa questão da crise? Quando a crise vem, que você não consegue parar ela dura ali em você uma média de 30 a 45 minutos, né? Que é aquele momento ofegante, dor no tórax, né? Nervoso, sudorese nas mãos, o suor escorre aqui. E aí você não sabe o que fazer, dá ânsia de vômito, aquele mal-estar. Meu Deus, é horrível. Então, aquilo ali dura uma média de meia hora a 45 minutos, aquele primeiro momento. Se você consegue fazer uma técnica de respiração, em 5 minutos você consegue estabilizar. Se você não faz uma técnica de respiração, o que te acontece? Depois daqueles 45 minutos, aquele momento de crise, ele diminuiu. Ele dá uma, né, o teu cortisol ali, tudo se organiza, adrenalina, dá uma organizada. Só que o problema é que o teu corpo sente. Aí depois, posterior a isso, você sente às vezes dor de cabeça, dor nas costas, um cansaço nas pernas.
porque são resultados de uma consequência de uma crise rápida que você teve. Então, eu digo sempre para os meus pacientes, clientes, assim, gente, a técnica de respiração profunda, ela é benéfica porque ela oxigena o teu cérebro. Você inspira, né? Aí segura na mente. 1, 2, 3, 4. Só nisso que tu confere, que tu precisa parar para conferir, só nisso aqui já vai te ajudar a desfocar do problema. Aí você confere, solta, né? Alguns especialistas até ensinam que a gente deve apertar aqui, ó, tá, Carla? Com força, entendeu? Porque quando você aperta aqui, dizem que aqui tem uma veia que segue direto para a área do coração. Então você aperta, respira. 1, 2, 3, 4 na mente, solta. Devagar, com calma, não precisa ter pressa. Faz esse exercício, solta. Faz o exercício, solta. Você tá fazendo o quê? Enchendo o pulmão, tudo circula, soltou. Você tá fazendo isso circular no teu cérebro, pulmão, cérebro, entendeu? Apertando aqui, você diminui, aperta as mãos, isso mesmo, aperta a mão aqui, ó. Entendeu? Ó, bem aqui, ó, no centro desse dedão entre o outro, segura. Por quê? Porque isso aqui vai te ajudar a melhorar o fluxo de sangue pro teu coração. Porque o que que acontece nessa hora? Na hora de uma crise de ansiedade, o teu coração acelera muito. Acelera muito. E fica com tipo taquicardia. Ó, aquilo ali você não tá morrendo, não. É só um aceleramento que dá mesmo. Por isso que tem pessoas que vai lá e pega o bendito... Como é que dá o nome daquele bicho? Aferir pressão, o aparelho de aferir pressão. Aferidor. Entendeu? Por quê? Porque quando você vai aferir a pressão nessa hora, minha amiga, certamente a tua pressão vai estar acima de 14, gente. Você está numa pressão sanguínea muito grande, o teu sangue está indo e vindo de uma forma muito rápida. A pressão vai estar alta. Eu digo muito, não afere a pressão nessa hora. Afere depois. Mas a pessoa... Aí, pronto, você tá numa crise de ansiedade, você pega aqui o aferidor, afere a pressão da 15. O que que acontece contigo nessa hora? Tu vai ficar com o quê? Vou ter um AVC. Vai ficar com medo? Vai ficar com medo. Com certeza. Vou morrer! O desespero, o medo, a ansiedade. Mas o problema aqui foi o gatilho da tua ansiedade que você precisa identificar. Meu Deus. O Verdade. que acontece? Ambulância, hospital, diazepam. Entendeu? Meu Deus. Porque o médico só vai te dar isso, tá? Mas se você consegue acalmar esse primeiro momento... Gente, quando eu aprendi isso, pronto. Quando eu aprendi isso, eu disse nunca mais, sabe? Eu tenho pacientes que fazem isso e elas ficam ótimas. Elas falam pra mim, acabei de passar mal. Acabei de fazer a técnica. Eu até tenho, Carla, um videozinho que ele ensina bem direitinho, assim, ó. A gente segue a bolinha. O jeito que a bolinha faz, a gente faz. Que é no tempo certo, no tempo correto. Faz certinho a bolinha. Aí a bolinha vai te dizer a hora de tu baixar. É muito bacana para controlar aquele primeiro momento de crise. E é um exercício maravilhoso, porque a respiração profunda, ela atua diretamente no sistema nervoso autônomo que a gente tem. Então, ela vai reduzir todo esse sofrimento, toda essa dor. E aí, o que acontece quando você, em 5 a 10 minutos, consegue mudar isso? Tá bom? Você não tem mais nenhuma dor. Aí, tipo, acalmou. O teu corpo não vai doer, a tua costa não vai doer, as tuas pernas não vão ficar cansadas. O teu dia vai ser de boa, entendeu? Isso a gente precisa aprender a fazer, porque o objetivo qual é, Carla? É que a gente não desencadeie aí um pânico. Exato. Entendeu? Porque quando você desencadeia pânico, você começa a ter medo. Ter medo de tudo.
Tem gente que vê vulto, tem gente que vê... Ai, meu Deus, é tanta coisa que se vê, sabe? Que a mente traz. E é aquela história, a tua mente, entendeu? A tua mente, ela pode mentir para você, ela pode te mostrar coisas que nem existem. Verdade. Por causa do pânico. Aí, quando a pessoa está em pânico, o que ela quer? O que ela pensa? O que uma pessoa que tem ansiedade, transtorno de ansiedade, que já desencadeou um pânico, ela vai para onde? Qual é o caminho dela? Para a depressão. Nada dá certo para mim, eu não vou conseguir ficar boa, isso aqui é um desespero, eu vou me deitar. Aí entra na tristeza profunda. E aquilo que a tristeza também é uma emoção que era para ser uma coisa normal, todo mundo fica triste, não tem problema, né? Aí vira um transtorno, vira uma depressão, um transtorno depressivo maior. Sim. Entendeu? Que aí é onde leva as pessoas ao fim, a não querer viver, né? De manhã, quando eu estava ouvindo um relato do padre, ele falou assim, nossa, aquilo me deu um aperto. Ele falou assim, que ontem ele passou muito mal, né? Muito mal mesmo. E que ele ligou para a médica dele e disse assim, eu não estou suportando ficar nesse corpo. Meu Deus. É forte. Eu não estou suportando viver isso. Sentir o que eu estou sentindo. Eu não estou aguentando. E ela imediatamente vem para cá. Vem para cá. Por quê? Porque ele precisa de pessoas perto dele nessa hora. Então, é isso que a ansiedade, o pânico e a depressão faz. É você não suportar. O que faz as pessoas chegar no ponto final disso não é porque elas querem parar de viver, mas sim porque elas querem acabar, eliminar essa dor que elas estão. Entendeu? Então, esse fato, na hora que ele falou, me chamou a atenção demais, porque foi isso que aconteceu várias vezes comigo. Verdade. Algumas vezes eu ficava pensando assim, meu Deus do céu, eu entendo hoje por que as pessoas acabam com essa dor, porque é horrível, entendeu? Você tem uma dor de cabeça, você toma um paracetamol e tá tudo certo. Exato. Entendeu? Você tem um problema lá de um caroço, uma coisa, faz uma cirurgia e tá tudo certo, e a tua mente, como é que fica? E o tratamento, geralmente, é um tratamento lento. Todo tratamento de ansiedade, de pânico, de depressão, é um tratamento custoso, gente. Demora. Resultados são demorados. E dependendo do paciente, demora ainda mais. Se for uma pessoa disciplinada que era, vai ser de boa. Mas se não for, vai demorar. Sim. E quanto mais tu demorar para ter esse aceite, né? Melhor é. Né? Se as pessoas começarem a entender, né? E principalmente eu estava pensando aqui, né? Do nada, nós nem combinamos, nem falamos sobre isso, mas como o pessoal que aposenta Jesus. E para de trabalhar, pessoas muito ativas, e aí, né, são desligadas da empresa ou decidem, né, enfim, sem um planejamento, né? Esses que se aposentam, mães que têm os filhos a vida toda dentro de casa e a filha casa, vai-se embora. O ninho vazio. A síndrome do ninho vazio. Eu já estou me preparando psicologicamente, porque o meu está com 11 anos. Olha onde já está o preparo, 11 anos. Mas vai acontecer, um dia vai acontecer. E se nós não temos um propósito, um objetivo, eu não estou falando agora, porque é cristão, tô falando, não, gente, não é não é um jargão cristão. Né? Até o nosso colega aqui, o Rogério, que estava aqui, que perguntou antes ali, ele tem um livro, eu botei ali no link, né, para vocês, que fala sobre isso, né, e fala sobre a questão do Alzheimer, é muito legal. Entende, assim, e a gente precisa ter um propósito, a gente precisa ter senão porque a gente perde a nossa identidade. Isso. Eu era a mãe do fulano, né, do fulano, tá, mas e agora? Eu sou quem? Eu só sabia fazer isso. E agora? Quem sou?
Então, Não é? Carla, uma prevalência de transtornos mentais que a gente tem hoje no Brasil, 9%, 9,3% da nossa população brasileira é afetada com algum tipo de doença mental, algum tipo de transtorno, de preferência a ansiedade. A estatística é que em 2030 a gente vai encontrar pessoas na rua tendo crise de ansiedade da mesma forma que a gente encontra pessoas na rua gripadas. Então, você imagina o alarmante, né? O quanto isso vai ser complicado, né? Em 2024, 45% dos brasileiros relataram sofrer de ansiedade. 45% dos brasileiros, né? E o Brasil, ele é o país mais estressado do mundo. Então, meu Deus! Deu para você ver, né? É. E outra coisa também que é importante a gente destacar aqui é sobre as crianças, né? Hoje tem um impacto muito importante aí nas crianças, as crianças e adolescentes. Entre 2011 e 2022, a taxa de suicídio para criança foi de 6%, 6% com crianças, né? E 29% de autolesões. Criança, entendeu? Meu Deus. Cometendo esse tipo de coisa. E aí existem alguns estados no Brasil que são campeões de suicídio. Santa Catarina é um. Eu moro numa cidade onde o índice de suicídio é muito alto também. Aqui Nova também. Petrópolis. Aqui é demais. Estamos estrategicamente colocadas, né? Não porque a gente quis. É de Deus que me trouxe para cá. Eu também. Quando eu cheguei aqui, eu ficava, meu Deus, que loucura, que lugar é esse, que negócio é esse aqui, que estranho. E aí hoje eu entendi já o propósito. Eu digo, tô aqui, Senhor, vambora. Eu vou fazer 10 anos aqui na cidade agora. E no começo, o senhor sempre me disse assim, eu tô te levando, né? Tem um propósito. Pergunta se eu tava entendendo alguma coisa, nada eu entendi. Não. Esse ano que virou ali já foi esclarecido. Aí, quando eu me propus em 2023 a começar como terapeuta, a estudar, né, enfim, agora eu entendi perfeitamente o porquê. E o índice de mortalidade, né, do pessoal aqui é muito grande. Por isso que eu falei na questão dos aposentados, a pessoa quando ela não tem, né, ela perde, tem gente que perde o emprego, mais velho, tem gente que não consegue desenrolar, né, ela se fecha tanto, né. Olha só, qual a melhor maneira para controlar a ansiedade? Mayara, a gente acabou de falar, né, sobre isso, mas qual que é a melhor maneira, só para a Mayara, acho que ela entrou faz pouco, querida. Eu acredito muito na qualidade de vida. Hoje, quem nunca teve, ela tá falando para controlar, né? Sim, para controlar a ansiedade, fazer, por exemplo, o que eu acabei de falar, né? O exercício respiratório, mudar a rotina da tua vida, caminhada, atividade. A gente falou antes. Dormir bem, desligar a tela mais cedo. Existem vários fatores. Agora, uma maneira, pegando a passeada da Mayra, que está falando sobre isso, né? Pegando essa fala dela, uma maneira de você evitar ter transtorno de ansiedade. Evitar ter transtorno de ansiedade. Porque nunca tive ansiedade. Eu conversei com uma menina uma vez, e ela disse pra mim, acredita que eu nunca tive isso, nunca senti essas coisas, eu disse, que coisa maravilhosa. Ela disse, não, nunca tive preocupação com nada, a menina é super relax, né? Falei assim, tu faz atividade física? Faço vôlei. Eu digo, faz mais alguma coisa? Ela disse, eu faço vôlei, eu corro e eu danço. Eu digo, tá explicado. Tá explicado. A menina tem os hormônios cerebrais da menina tá acima de tudo e de todos. Ela caminha a semana toda, faz vôlei 2 vezes na semana e ela dança aos finais de semana, entendeu?
Uma pessoa dessa, ela tem uma... Como é que se dá o nome, meu Deus? Ela tem os hormônios dela muito bem organizados. A endorfina sempre liberada, tem mais outra ali que eu não lembro. Ela tá ela dorme bem, né? Então a serotonina dela tá ótima, entendeu? Tá endorfinada. A menina tá tudo em cima. O cortisol dela não tem por que explodir, a adrenalina dela não tem porque ela é relax, ela vê a vida tudo numa boa. Então ela tá bem equilibrada. Uma coisa que a gente precisa entender é que a atividade física, ela é um fator importantíssimo. Muito. Entendeu? Ela é o principal. Eu digo, Carla, sem medo de errar, 50% do tratamento, tá? 50% do tratamento é se você for fazer atividade física. Porque você coloca tudo em dia. Entendeu? Há uma boa alimentação. Você já, primeiro que se tu for fazer atividade física, o teu cérebro já te leva para fazer uma boa alimentação. Isso é verdade. Ô, guria. Você não vai querer carregar ferro, fazer funcional da vida e continuar comendo aquele prato com 6 colheres de arroz. Né? Então você muda logo a tua alimentação. Pronto, aí ali já é o estilo de vida mudando. Devagarinho. Começa os 21, primeiros 21 dias. Primeiros 21 dias. Então, a forma de evitar, né? É você fazendo boas atividades físicas, fazendo pelo menos uma caminhada 3 vezes ali na semana, entendeu? Procurando, e sempre, Carla, uma sugestão, faça o que você gosta de fazer. Eu tive uma paciente ano passado que ela chegou para mim com 6 tentativas de suicídio. 6. Ela tinha tentado 6 vezes. Se tu tentar a 7ª, vai dar certo, que é o número da perfeição. Vai dar certo se vier a 7ª. Bora resolver isso. Vamos. Pra fazer atividade física, eu não gosto. Fazer caminhada, eu não gosto. Mulher, o que tu gosta de fazer? Dançar. Eu digo, vai dançar. Minha irmã, ela dança até hoje. Ela dança tanto. A pessoa manda até vídeo pra mim dançando. Meu Deus, onde foi eu até brinco. Onde eu fui amarrar meu bode? Pra que eu mandei essa mulher dançar? Agora ela só dança. Mas ela ficou boa. Ela hoje tá ótima. Ela enfrenta as situações. Gente, o caos, ele não vai parar de existir. Não. Os problemas não vão parar de existir. A questão da ansiedade é como você se comporta no meio do caos. Como você consegue lidar, né, com os teus problemas. Sim. E a terapia, ela serve para isso, tá, Carla? Para fazer você entender como você deve reagir. Eu simplesmente amo os resultados da terapia. Eu olho assim, a vida de algumas pessoas assim, que passaram por mim e que ainda estão até hoje. E eu fico assim, meu Deus do céu, como a terapia é vida. Porque elas vieram desmanteladas, assim, tudo, coitadas, assim, aquele rolo, né? E aí a gente vai ajudando e vamos, isso aqui, como que a gente faria? Dessa forma. A gente vai trabalhando. E aí, daqui a pouco, elas estão lá melhor do que nós. Entendeu? Mas eu consegui ressignificar isso aqui. Eu digo, olha. Então, a gente vê resultados, né? Eu digo que terapia é vida, gente. Terapia é vida. É uma coisa que vai fazer você superar dores e vai fazer você aprender a lidar com as próximas dores. Elas não vão parar de chegar. Exato. A vida continua, né? Então, querido, muito obrigada mais uma vez, né? Nós já estamos aqui com quase 1 hora e mais de 1 hora, né? De live aqui. Glória a Deus, né? Por isso é muito bom mesmo, né? Fazer esse processo. Diz aqui a Gislene. E a Gislene. Isso. Muito de estar na terapia. Olha só, isso é muito bom mesmo. Até nós, terapeutas, né, psicanalistas, temos que estar sempre nessa constante, né? A gente precisa fazer, até porque na terapia, pra terapia, existe o tripé da terapia, né? Que a gente precisa... Exatamente. Exato.
a gente passa por isso, né? E tem que passar até, só pra gente não cristalizar, pra gente não ficar... Assim, eu tenho comigo, assim, eu tenho algo comigo, assim, que a fala é maravilhosa, né? Conhecimento é maravilhoso, é muito bom essa entrega de conhecimento, mas o exemplo arrasta multidão. Então, eu tenho que ser o exemplo, né? As pessoas têm que entender o que eu tô falando, né? Queridas, muito obrigado mesmo, de coração, né? Eu quero te agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente, trazendo essa riqueza. Nós fomos, assim, nossa, nós somos recebemos muito de ti. Muito mesmo, muito obrigada de coração, né? Muito mesmo, temos muito mais que fazer. Vamos fazer mais lives juntas no decorrer do ano, se né, tudo der certo, porque é um assunto que nós precisamos, né? Eu peço que o pessoal esteja marcando, né, Edilene.psicanalista, né? Esse é o Instagram, né? Podem procurá-la, né? Aqui já tem a Gislene, ela já está indicando a Edilene, né? Pelo jeito, acho que ela é tua, né? Trata ela, então, ó, já temos aqui o exemplo, né? O exemplo arrasta, gente. A indicação arrasta. Né? Então, também podem seguir o nosso polo, por favor, aí, né? FATEB, Nova Petrópolis, RS, né? Temos ali já... nós estávamos falando ali, nós estamos iniciando ali algumas questões de cursos de terapeuta para criança e adolescente, que é importante, nós precisamos de pessoas para trabalhar nessa área. As crianças precisam de ajuda, né? Então, eu peço, né, que vocês estejam aí indicando, trabalhando e vendo e ajudando a gente a crescer, a desenvolver e a levar isso muito mais longe, porque precisa-se de pessoas, né? Pessoas que trabalhem nessa área também, que ajudem outras pessoas, né? Então, eu quero, né, encorajar vocês, né, a crescer, né? Então, a ansiedade, ela não define quem você é. Só para nós encerrar. Né? Com as ferramentas certas e apoio, você pode superar. Né? Então, muito obrigada por estarem aqui hoje. Beijo no coração e até a próxima, meus lindos. Deus abençoe e guarde todos vocês. E contem com a gente. Qualquer coisa, chamem no privado. A gente passa o contato da Edilene. Tá? Estamos aqui para ajudá-los. Obrigada, até mais. Tchau, tchau. Obrigada, quer falar alguma coisa, minha linda? Para encerrar? Agradecer a você, Carla FATEB, né? Eu fiz o meu curso na FATEB, eu acho a FATEB maravilhosa, eu amei. Estudei, que a gente rala, estuda muito, mas é muito bom. E estou muito feliz, né? Esse ano que entrou, com certeza vou estar fazendo mais uma especialização pela FATEB e foi muito bom conhecer vocês. Eu gosto muito, eu indico, você sabe que eu indico muito, né? É verdade. A FATEB, minhas amigas, eu sempre falo, gente, olha, vai que é bom. As especializações são maravilhosas e estou muito feliz dessa parceria. E vamos sim fazer outras lives juntas. Deus abençoe a todos. Obrigada às meninas, a Mayra, a Gi, a todos que participaram, o Rogério que mandou a perguntinha dele, a Eline que participou, tá bom, Eline? Obrigada, querida. Deus abençoe Jane, né? E muitas outras pessoas que passaram aqui, a Cristiana, várias outras que estiveram aqui conosco, tá bom? Deus abençoe vocês. Beijo, beijo, lindos. Tchau, tchau.